Hoje vamos falar então sobre uma técnica de escrita criativa, uma técnica literária que se chama Don't Tell, Show. Se quisermos traduzir para português, não digas, mostra. Ou então, mostra, não digas. Mostra, não conta. É uma técnica usada em vários tipos de texto para permitir ao leitor vivenciar a história que ele quer contar. Portanto, que ele está a ler. E vivenciar por meio de ações, de palavras, de pensamentos, sentidos e sentimentos, e não por meio da exposição, por meio do resumo, por meio da descrição do autor. Eu tenho um amigo meu que diz que os novos, ou enquanto somos novos, exibimos argumentos. Quando vamos tendo uma certa idade, começamos a contar histórias. De facto, nós podíamos dizer que há um período na vida de toda a gente em que nós procuramos exibir argumentos, procuramos fazer declarações, expor sentimentos, etc. Há, de facto, uma parte da nossa vida em que nós começamos a contar histórias, porque já temos tempo de vida, já temos histórias para contar. Esta técnica do não digas, mostra, é uma técnica que evita adjetivos para descrever a análise do autor, mas sim descreve a cena de forma que o leitor possa tirar as suas próprias conclusões. Diremos que em vez do escritor tecer considerações, afirmações sobre determinado facto ou acontecimento, ou até sobre a própria personagem, não. Ele vai descrever a cena de modo que seja o leitor a tirar as conclusões. Ele vai mostrar o que é que a personagem, o que é que faz, o que é que ocorreu, qual é o evento para que o leitor possa chegar às suas conclusões. A técnica aplica-se também à não ficção e a todas as formas de ficção, a literatura incluída, mas também há algumas formas poéticas, ao haikai, há alguns discursos, por exemplo, há a produção de filmes e também ao teatro. Este conceito, Don't Tell, Show, é atribuído ao dramaturgo russo Anton Chekhov, conhecido por ter dito o seguinte: não me digas que a lua está a brilhar. Mostra-me o brilho da luz, mostra-me o brilho da sua luz em vidros quebrados. De facto, parece que o texto em que ele explica este aforismo, esta técnica, é um pouquinho mais complicado, mas nós percebemos perfeitamente a ideia. Portanto, não basta dizer, não é suficiente dizer, ou pelo menos não é atrativo dizer que a lua está a brilhar. Importante mesmo é o leitor perceber o brilho da luz nos vidros quebrados. De facto, apesar desta técnica literária ser atribuída ao Anton Chekhov, quem a popularizou, quem a divulgou, foi um senhor chamado Ernest Hemingway, que foi Prémio Nobel da Literatura, autor de O Velho e o Mar, entre outros livros. Ele foi um notável defensor do estilo mostra, não digas, ou don't tell, show. Disse mesmo que o facto de dizermos esta técnica de a nomearmos em inglês é devido ao senhor Ernest Hemingway. Porque ele tinha uma teoria chamada a teoria do iceberg, também conhecida como a teoria da omissão. E esta teoria desenvolveu-se a partir da sua experiência como repórter de jornal. O Ernest Hemingway era, de facto, um escritor e uma personagem muito curiosa. Diz-se, e é verdade, que ele não escrevia sentado, escrevia de pé. Escrevia sempre de pé. É muito curioso, porque a maior parte de nós escreve sentado à sua secretária, à sua mesa de trabalho. Ora, o Hemingway, pelos vistos, escrevia sempre de pé. Depois, pelos vistos, também dizem que tinha a mania da perseguição. Ele entendia sempre que a CIA e os serviços secretos norte-americanos andavam sempre a espiá-lo. E isso parece que tem, efetivamente, algum fundo de verdade, segundo algumas coisas que eu li. Depois, finalmente, é que ele, além de ser um grande escritor de literatura, era também jornalista. E foi no contexto da sua atividade jornalística que ele desenvolveu esta teoria,
há quem chama teoria do iceberg, há quem chama teoria da omissão, e a teoria da omissão tem a ver exatamente com este princípio que nós estamos aqui a enunciar hoje, que é o do Don't Tell, Show. Ele defendia, portanto, que o escritor devia omitir ao leitor tudo aquilo que fosse informação, conclusão e interpretação. O que o escritor devia fazer é oferecer ao leitor cenários, oferecer-lhe ações, oferecer-lhe dinâmicas de interação entre os personagens, de modo a que fosse o leitor a concluir. É neste sentido que se chama a teoria da omissão. Portanto, ele defendia que o escritor, ao escrever, devia omitir tudo aquilo que é declaração geral, tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que é resumo narrativo, e devia, sobretudo, apresentar a ação, apresentar eventos, apresentar o que acontece, apresentar o ponto de vista da personagem, que devia, portanto, escrever e descrever em tempo real, que devia apresentar uma imagem concreta. Isso é, de facto, algo com muita novidade, algo inovador na escrita, mas é algo importante, sobretudo quando nós queremos captar, cativar, despertar a atenção do leitor. Vamos tentar perceber aqui qual é a diferença entre uma coisa e outra. Quando o escritor fala, ele dá aos leitores conclusões, interpretações, diz-lhes o que pensar, em vez de deixá-los pensar por si mesmo. Ora, em oposição, quando o escritor mostra o que é que faz, ele fornece aos leitores detalhes, e detalhes concretos, detalhes vividos, e são detalhes concretos e vividos, e são suficientes estes detalhes para que o leitor tire as suas próprias conclusões. Portanto, quando o autor fala, ele oferece conclusões e interpretações feitas. O leitor só tem de consumir, não tem de perguntar, não tem de se interrogar. Quando o autor mostra, o que é que ele está a fazer? Está a oferecer detalhes para que seja o leitor a tirar as suas próprias conclusões. E, como se percebe facilmente, é muito mais desafiante para o leitor, e também muito mais atrativo, julgo eu, que o leitor se sinta desafiado a tirar ele mesmo as suas próprias conclusões. Em segundo lugar, falar é como dar aos leitores um relato, mas um relato em segunda mão. Isto é como estarmos a falar ao leitor de alguma coisa que já aparece filtrada pelo olhar, pela reflexão, pela atenção do escritor. Ao passo que mostrar permite que os leitores experimentem os eventos em primeira mão, por meio dos 5 sentidos da personagem, por meio daquilo que o personagem vê, ouve, fala, cheira, sente, etc. Portanto, aqui diríamos que quando o escritor mostra, ele oferece um relato em segunda mão. Quando ele fala, ele oferece um relato em segunda mão. Quando ele mostra, ele está a proporcionar um relato em primeira mão. É como se o acontecimento, o evento relatado estivesse a dar-se no preciso momento em que o leitor o está a ler. Em terceiro lugar, quando o escritor fala, quando o escritor diz, ele, de certo modo, é como se ele estivesse a ler sobre um acidente no jornal no dia seguinte ao ocorrido. Portanto, ele está a ler uma coisa que, de certo modo, já aconteceu. Uma coisa que já não é fresca, uma coisa que perdeu o seu caráter inovador. Ao passo que, quando ele mostra, ele, no fundo, o que é que faz? Faz com que o leitor seja uma testemunha do acidente no momento em que ele acontece. Ouvindo, por exemplo, os gritos dos feridos, ouvindo o próprio embate dos carros, se estamos a falar de um acidente de automóvel, obviamente. Portanto, esta é a diferença. Quando o escritor fala, ele como que oferece um relato sobre um acidente que já aconteceu. Quando ele mostra, ele como que oferece um relato de um acidente que está a acontecer e, portanto, que o leitor tem possibilidade de visualizar no momento em que acontece. Uma outra diferença é que, quando o escritor fala, ele resume
eventos que aconteceram no passado, ou então fornece declarações gerais que não acontecem num horário específico. Quando ele mostra, ele permite que os leitores testemunhem os eventos em tempo real, em cenas reais, com ação, com ficção, com diálogos. Diríamos que quando o escritor mostra, nós, enquanto leitores, ficamos presentes e ficamos no presente, firmemente, diríamos assim, enraizados, presos, ligados à experiência do ponto de vista da personagem. E, portanto, sobre este aspecto também é muito interessante, porque diríamos que nesta perspectiva de mostrar, a atenção do leitor não se centra no escritor, mas a atenção do leitor centra-se no evento e, sobretudo, nas personagens que possibilitam esse evento. Diríamos ainda que falar é algo abstrato, enquanto mostrar mostra e cria uma imagem concreta e específica na mente do leitor. Quando eu digo o António é mau, estou a fazer uma afirmação abstrata. Ser mau pode ter uma pluralidade muito grande de entendimentos. Para mim, ser mau posso ter um entendimento, para a Jacqueline, ser mau pode ser outra coisa completamente diferente, dependendo da experiência de cada um. Portanto, dizer é sempre algo abstrato. Afirmar é sempre algo que depende de quem o afirma. Enquanto mostrar, por exemplo, evoca e provoca emoções. E neste sentido é muito mais concreto. Se eu digo, por exemplo, que o António, em vez de dizer o António é mau, eu digo que o António propositadamente estendeu a perna, pregou uma rasteira ao Pedro, percebo aqui qual é o grau de maldade que está no António. Por outro lado, falar apresenta factos, enquanto mostrar provoca emoções, provoca sentimentos. Eu diria que falar é, de certo modo, confrontar o leitor com um facto ocorrido e sobre o qual ele não tem muito que fazer. O que aconteceu e pronto. Enquanto mostrar é confrontar o leitor com um facto que está a acontecer, que está a dar-se, e, portanto, é provocar, de certo modo, o leitor para que ele tome posição, para que ele não fique quieto, não fique encerrado em si mesmo. Finalmente, falar é um resumo narrativo, portanto, apresenta-se como se fosse uma síntese do evento que aconteceu, enquanto mostrar é uma dramatização. Mostrar é uma encenação. Mostrar põe em contacto, em sintonia, em relação os diversos intervenientes na própria ação. E, portanto, este é um conjunto de razões que eu procurei expor aqui sobre a diferença entre dizer e mostrar, entre falar e mostrar. Diríamos que falar é, de certo modo, mostrar apenas com palavras, enquanto mostrar é ir para além das palavras, apresentando a ação, apresentando o movimento, apresentando os factos e os eventos. Agora, gostaria de recorrer a alguns exemplos para nós tentarmos compreender um pouquinho como é que nós, quando escrevemos, concretamente uma história para crianças ou uma história para adultos, quando escrevemos um texto, assim em geral, podemos fazer. Nós podemos falar ou podemos mostrar. Então, imaginem que eu digo assim, o António estava com frio. Quando eu digo isto, estou a fazer uma afirmação. Estou a dizer que, simplesmente, a constatar um facto. O António tinha frio. Se eu quiser mostrar, é completamente diferente. Teria de dizer, por exemplo, os dentes do António batiam enquanto ele aquecia as mãos e soprava os dedos. Estou a dizer que o António estava com frio. Porquê? Porque estou a mostrar como é que ele se comportava para que o leitor conclua
que o António estava com frio. Reparem, eu digo, e o António batia os dentes de frio, enquanto agitava as mãos e soprava sobre os dedos. Estão a ver aqui qual é a diferença fundamental entre uma coisa e outra, entre falar e mostrar. Vamos um segundo exemplo. Por exemplo, se eu disser lá fora estava quente, estou a dizer que dentro de casa, por exemplo, podia estar frio, mas lá fora estava o tempo quente. Estou a dizer. Agora, como é que eu posso mostrar isso? Posso dizer, o calor evaporou a água do pavimento. Enxugou ela, uma personagem, enxugou a testa suada e tentou não engasgar-se com um cheiro de lixo podre nas calçadas. Ou na rua, nas vielas. Então, o que eu estou a dizer, quando eu estou a dizer, digo, estava quente lá fora. Se eu quero mostrar, digo, o calor evaporou-se no pavimento. Ela, a personagem, enxugou a testa suada e tentou não se engasgar com o cheiro de lixo podre nas vielas. Aqui um bocadinho mais complicado, mas também se percebe a ideia aqui do quente. Diríamos que ao quente corresponde o calor que se evaporou, o facto de ela enxugar a testa suada, né, e o facto do cheiro do lixo podre nas calçadas, que é algo que acontece quando está calor. Damos um terceiro exemplo. Diz assim, ele podíamos dar-lhe um nome, mas ele parecia cansado. Estou aqui apenas a constatar um facto. Ele, de determinada personagem, parecia cansado. Vamos agora dar um exemplo. Ele atirou-se ou revastelou-se na sua cadeira. As suas pálpebras caíram e o seu queixo afundou-se no peito. Ele atirou-se na cadeira, as suas pálpebras caíram e o seu queixo afundou-se no peito. Estão a ver? O que é que corresponde ao parecia cansado? Temos ele sentou-se na sua cadeira, as pálpebras caíram e o queixo afundou-se no peito. Temos aqui, vamos dizer assim, 3 ações que, de certo modo, exemplificam ou mostram ou testemunham aquilo que foi dito. Parecia cansado. Ele estava acima do peso. Ou ele estava bastante gordo, estava bastante forte. Então diz-se, isto é a afirmação. Como é que nós podemos mostrar? Quando ela se levantou da cadeira, João ouviu um gemido de alívio da mobília. Estão a ver? É como se quando ela se levantou, porque era pesada, o soalho, que era de madeira, rangiu. É uma forma de dizer que ela estava gorda, que ela estava muito pesada. Outro exemplo é dizer, por exemplo, a casa estava em ruínas. Quando nós dizemos que a casa estava em ruínas, estamos pura e simplesmente a fazer uma afirmação abstrata, estamos a dar um facto, a fazer um resumo narrativo. Se quisermos ir um pouquinho mais longe, podíamos, por exemplo, dizer assim: a tinta lascava pelas paredes da casa. As ervas daninhas tinham assumido as rachaduras da entrada da garagem. O cheiro a mofo, bolor e urina encheram as narinas de Larissa quando ela pisou acidentalmente num vidro partido. Estão a ver? Como é que nós percebemos que a casa estava em ruína? Temos a tinta que lascava pelas paredes da casa, as ervas daninhas, as brechas na entrada da garagem, o cheiro a mofo, bolor e urina e depois o vidro partido. Estão a ver? Como é que a uma afirmação nós fazemos corresponder um conjunto de descrições, de factos, de acontecimentos que nos dizem como é que a casa está em ruínas. Outro exemplo, por exemplo, é dizer, era uma noite escura em plena tempestade. Estamos a dizer, se nós quiséssemos mostrar esta afirmação, podíamos dizer, o vento sacudia as persianas, batia nas janelas e lançava a chuva do céu noturno. Portanto, temos aqui o vento que sacode as persianas, que faz bater as janelas e que atira a chuva do céu noturno. Outra afirmação, por exemplo, é ela parecia desconfortável. Como é que nós podemos dizer isto? Ela deslizou para a beira do assento e arrastou os pés por debaixo da mesa. É como se ela tivesse fugido assim e tivesse estendido os pés por debaixo da mesa. Que significa que esta personagem estava numa atitude desconfortável, não se sentia à vontade.
Outro exemplo é: estava a chover enquanto ela conduzia. Isto é uma afirmação, nós podíamos mostrar esta afirmação dizendo: a chuva agredia o para-brisas e o teto do carro, abafando o barulho do motor. Como é que a gente percebe isso? Que estava a chover, porque a chuva, estamos a dizer que batia no para-brisas, batia no teto do carro e, de certo modo, calava o barulho do próprio automóvel. Uma outra afirmação, outro exemplo é dizer: ela estava com medo. Nós podíamos mostrar isto dizendo: ela colocou os braços ao redor de si e enxugou as palmas das mãos, molhadas de suor, na parte de trás da sua camisa. Então, estão a ver, colocou os braços à volta de si, enxugou as palmas das mãos, molhadas de suor, na parte de trás da camisa. Reparem que há aqui, efetivamente, alguns elementos que revelam medo, o facto de colocar os braços ao redor de si e de enxugar as palmas das mãos. Quando estamos medrosos, nervosos, ficamos com as mãos, habitualmente, com as palmas das mãos suadas. Outra afirmação, por exemplo, seria: Maria era uma criança mimada. Estamos a dizer. Se nós quiséssemos mostrar esta afirmação, podíamos dizer, por exemplo: Maria atirou-se para o chão, agitou os braços e as pernas e disse: quero isso, quero isso, quero isso. Estão a ver? Aqui uma birra. Uma coisa é dizer que ela era mimada, outra coisa é nós apresentarmos um relato, um evento de uma birra. Maria atirou-se para o chão e agitou os braços e as pernas e disse: quero isso, quero isso, quero isso. Finalmente, um outro exemplo: quando o seu irmão se recusou a dar o seu livro favorito, ela ficou com muita raiva. Estamos a fazer uma afirmação. Agora, podíamos mostrar isto dizendo: o sangue rugia nos seus ouvidos. Ela empurrou o queixo para a frente. Se não me deres aquele maldito livro de volta, eu vou-te matar. Estão a ver aqui como é que nós percebemos que ela estava furiosa, que ela estava muito com raiva, com sentido de agressão do outro. Diz que o sangue latia nos seus ouvidos, que ela empurrou o queixo para a frente, como quem vai ralhar, e diz: se não me des aquele maldito livro, eu vou-te matar. Aqui temos também o diálogo, de certo modo, a ajudar a mostrar. Finalmente, para acabar, dizer um outro exemplo é: a cabana era muito romântica. Podíamos dizer ou descrever isto, mostrar isto desta seguinte maneira: as chamas na lareira, a lenha estalavam. A lua brilhava sobre eles através da claraboia no teto das vigas cruzadas. Estamos aqui a dizer que eles, sejam eles quem foram, estavam à lareira, era uma lareira de lenha, havia lua, e a luz da lua entrava na claraboia e fazia ali um desenho sobre as vigas cruzadas. Portanto, creio que através destes exemplos terá ficado, pelo menos exemplificado, qual é a diferença entre dizer e mostrar. É evidente que há situações em que é importante dizer. Imaginem que eu estou a escrever um conto, quero relatar determinado episódio, mas para eu chegar a esse episódio eu não quero perder muito tempo. Eu não quero não quero que o leitor se perca naquilo que, em cenas secundárias. Então eu posso aí, nessa possibilidade, falar, dizer que a Maria estava triste. E a seguir vou dizer o que é que aconteceu, por exemplo, para a Maria estar triste. Ou seja, quando nós escrevemos uma história, quando escrevemos um conto, temos de ser escritores suficientemente lúcidos para não mostrar tudo, senão o conto torna-se interminável e corre mesmo o risco de ser chato e enfadonho para os nossos leitores. O que temos de fazer é descrever, dizer, afirmar quando é necessário e depois, naquilo que é a ideia, a big idea, a ideia central do nosso texto, do nosso argumento, então aí podemos efetivamente, em vez de dizer, em vez de falar, podemos mostrar. De qualquer modo, eu diria que na literatura, e concretamente na literatura infanto-juvenil, é sempre preferível mostrar a dizer.
Se nós pudermos escrever textos, contos, histórias em que o leitor se possa rever e possa ele tirar as conclusões e possa ele mesmo aventurar-se pela magia do próprio leitor, isso é fantástico. Claro que, tendo este princípio, tendo esta estratégia de escrita criativa diante dos nossos olhos e da nossa mente, precisamos de treinar. Porque eu costumo às vezes dizer aos alunos, quando me encontro com eles, esta coisa da escrita criativa, esta coisa da escrita literária, esta coisa de escrever histórias e contos, não se faz do pé para a mão, por norma, mas faz-se com muito treino, com muito trabalho. E também não percebo porque é que, por exemplo, um nadador tipo Michael Phelps precisa tanto de treinar, de nadar todos os dias. Porque é que alguém que toca piano precisa treinar, piano ou viola, precisa treinar todos os dias, X número de horas? Alguém que, por exemplo, que é um atleta, um ciclista precisa de treinar? Porque é que alguém que é um professor precisa de preparar todos os dias as suas aulas? Porque é que, quando falamos de escrever, pensamos que não é preciso treinar? É preciso treinar. É preciso escrever todos os dias. E eu diria que é preferível escrever 30 minutos por dia do que escrever 3 horas ao fim de semana. Porquê? Porque o treino e esta coisa da escrita faz-se por dinâmicas de hábito. E então, se eu todos os dias me debruço sobre um texto, sobre uma ideia e procuro explorar, fundamentar, mostrar, criar a personagem, significa que eu estou a preparar-me para escrever melhor e para escrever também com mais facilidade. É verdade, por exemplo, que quando nós estimulamos a nossa criatividade, familiarizamos com personagens, familiarizamos-nos com cenários, com modos de gerir e trabalhar o tempo, e portanto há aqui um conjunto de dinâmicas muito interessantes que resultam e que acontecem quando nós, efetivamente, trabalhamos e treinamos, quer dizer, escrevemos todos os dias.